Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula que não está explicando ciências. E hoje nós temos um convidado muito especial, o meu amigo Teobaldo. Ele veio aqui hoje para me ajudar a te explicar tudo sobre o sistema esquelético. Gente, nós vamos repartir ele aos poucos durante a aula? Vamos. Mas o Teobaldo falou que não se importa, não é mesmo, Teobaldo? Sim, ele não se importa. É isso, Teobaldo. Então vamos lá. Vamos parar de enrolar, porque essa galerinha aqui quer aprender tudo sobre o sistema esquelético, que eles têm uma prova para fazer. Então bora lá, sem enrolar. Vamos falar tudo sobre o sistema esquelético, os principais ossos, a composição dos ossos, os tipos de ossos. Vamos falar sobre ligamentos, articulações, cartilagem. Gente, você vai aprender tudo mesmo que está envolvendo aí o seu sistema esquelético, que você vai arrasar na sua prova. Bora lá então, Teobaldo? Bate aqui e partiu. Bom, então vamos lá, gente. Sistema esquelético. Toda vez que eu vou falar sobre algum sistema do corpo, eu sempre gosto de resgatar o conceito de sistema. Então vamos relembrar. Todos os seres vivos são formados por células. Essas células se unem formando tecidos. Então a gente tem vários tipos de tecidos. Lembra que a gente tem 4 classificações, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Então, tecidos são um conjunto de células. Quando esses tecidos se unem, eles formam os órgãos. E quando eu tenho vários órgãos juntos, eu formo um sistema. Então, aqui no caso do sistema esquelético, nós vamos ver os vários órgãos que montam, né, que estruturam aí todo o sistema esquelético. E qual que é a função especificamente do sistema esquelético? Não é uma não, gente, são várias. Primeiro, quando a gente pensa em esqueleto, a gente pensa na sustentação. Então, o sistema esquelético, ele tem cuja principal função é sustentar o corpo. A gente imagina nós sem um esqueleto aqui. Uma massa de ar, a gente ia ficar derretido no chão, porque não tem uma estrutura, né, que vai dar essa sustentação. Então, o primeiro ponto é, sistema esquelético tem a função de sustentação. Mas não é só isso? Não. Como é que você se movimenta? Você precisa do seu esqueleto, da articulação do seu esqueleto para se movimentar e ir para um lugar para o outro. Então, o segundo ponto aí de função do sistema esquelético é a movimentação. Então, ele sustenta e movimenta. Quando eu dou essa aula para meus alunos, eu sempre gosto de fazer movimentos com eles para eles lembrarem. Então, sistema esquelético sustentou. E depois de sustentou, movimentou. E depois da movimentação, então, pensa, sistema esquelético sustenta, movimenta. Ele também tem a função de proteção. Então, aqui dentro, né, da caixa torácica, tem o meu coração, tem o meu pulmão. E, gente, esses são os órgãos muito importantes para o meu corpo. Então, precisa de uma proteção extra. Então, quem protege isso são os ossos. Então, olha que legal. Sustentação, locomoção e proteção. Então, faz essas brincadeiras com a mão, esses movimentos, para te ajudar a lembrar das funções, tá? Porque eu tenho certeza, gente, se o professor fazer uma prova, ele vai te perguntar sobre as funções do sistema esquelético, né? Porque é muito importante a gente entender, né, o principal objetivo daquele sistema. Mas é só isso? Não. Gente, olha que maravilhoso. O nosso esqueleto, ele também produz células do sangue. Sim, gente, células do sangue que estão lá nos vasos sanguíneos, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tudo isso é produzido por uma substância que está dentro do osso. Então, outra função aí é a produção de células sanguíneas. Então, como eu sei que vocês gostam de anotar, eu fiz um quadro aqui para você já anotar aí no seu caderno as 4 principais funções do sistema esquelético. Sustentação, movimentação, proteção e produção de células sanguíneas, tá? Mas o sistema esquelético, professora, ele é formado só por ossos? Não. Então, são 4 componentes aí que formam o sistema esquelético. Então, primeiro, o mais clássico, né, gente, é o osso. Depois vem para as cartilagens, aí eu tenho os ligamentos e depois tem os tendões. Então, fica tranquilo que eu vou definir cada um desses conceitos, como eles são formados, para você entender tudo sobre o sistema esquelético. Mas você tem que lembrar aí, então, osso, cartilagem, tendão e ligamento, tá? E as 4 características, né, de funções do sistema esquelético. Bom, diante disso, nós vamos para algumas características gerais do osso do nosso corpo, né? Então, o esqueleto humano, tá, gente? Tem 206 ossos. E aí, para fim de estudos, a gente divide ele em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Aí tem os membros superiores, que são os braços, e membros inferiores, que são a perna, tá? E aí, gente, o osso, ele é uma estrutura viva, tá? Então, pensa, o osso é um órgão. Órgãos são formados por células. Então, sim,
os nossos ossos são formados por célula. Mas essa célula, ela tem uma característica diferente da outra, né? Porque vamos pensar o seguinte, toda vez vem essa pergunta clássica. Professora, se o osso é formado por célula, quando uma pessoa morre, tudo a célula, né, vai sendo decomposta. E por que o osso que é formado por célula fica lá preservado? Fica tranquilo que não vai ser nem eu que vou te responder essa pergunta. Eu vou te explicar a estrutura que forma o osso e você vai ver sozinho, você vai chegar nessa conclusão, tá? Mas calma aí que a gente já tá chegando lá. Então o osso ele é formado por células, mas não só células, existe uma outra estrutura também que chama-se matriz óssea. Então ela vai estar muito associada com essa célula, tá? O nome dessa célula que forma os ossos são chamados de osteócitos. Ó, já até o nome já te ajuda. Lembra de osso. Então o nome da célula do osso é chamado de osteócito. E aí, vamos lá entender a composição dela. Então eu quero que vocês pensem que essa minha fita aqui é uma célula, tá? O nome da célula a gente já sabe que é osteócito. Perfeito. Tem todas aquelas estruturas que a gente já viu, núcleo, citoplasmas, organelas, tudo aqui bonitinho. Em volta dessa célula existe uma estrutura que se chama matriz óssea. Gente, essa matriz óssea ela é muito, muito importante. Então, quando você nasce, a sua célula começa a produção de matriz óssea. Só que ainda você precisa de uma substância que ao longo do tempo que você se alimenta dessa substância, essa substância vai sendo depositada aqui em volta dessa célula. Você já deve imaginar que substância que eu estou falando, né? Sim, estou falando do cálcio e também do fósforo, que é uma substância, é uma coisa inorgânica, é um sal mineral que está no ambiente e também está dentro dos alimentos. E por ser um sal mineral, uma coisa inorgânica, ou seja, que não tem vida, ela tem uma característica de ser rígida, dá rigidez à estrutura de que a compõe. Então é muito importante você entender que em volta da célula osteócito tem uma substância inorgânica, que é o cálcio e o fósforo, que vai sendo depositado aqui. E ao longo que você se alimenta de coisas que tem bastante cálcio, bastante fósforo, sua mãe fala para você comer bastante verdura, né? Bastante diferentes tipos de alimento, porque você necessita muito desse cálcio para ao longo do seu crescimento, você crescer o quê? Com ossos fortes. Porque esse cálcio vai sendo depositado tudo em volta da sua célula, vai sendo depositado. E é isso que dá rigidez ao osso. Então é isso que o osso fica rígido, fica duro, né? Só que, ó, vamos pensar o seguinte, vou aqui trazer um osso longo para vocês. Esse osso, ele é rígido, certo? Só que o nosso osso, ele não é totalmente rígido. Ele ainda tem uma característica muito importante, que é a flexibilidade. Você imagina que algo muito rígido, se der uma pancadinha ou uma coisa bem rígida, ela quebra facilmente. Agora, se eu tiver uma flexibilidade nessa estrutura, que é rígida, mas tem uma malemolência, vai fazer com que essa estrutura seja muito difícil assim, de se quebrar. Claro que existe a possibilidade de se quebrar, tenho certeza que você que está me assistindo já pode ter quebrado um osso. Mas essa flexibilidade permite com que o osso, né, tenha essa característica aí de não ser totalmente rígido. E aí eu venho falar para vocês, qual que é a substância que dá essa flexibilidade aí ao nosso osso? É uma proteína que chama-se colágeno, tá? Então, esse colágeno, junto aí com o cálcio, forma a matriz óssea, que está em volta da célula, tá? Nessa imagem eu trouxe aqui para vocês um desenho que vai ilustrar bem isso que eu tô falando. Aqui dentro é a célula, que é o osteócito, e em volta da célula tem a matriz óssea. Então, a matriz óssea é formada por dois tipos de substâncias, tá? As substâncias inorgânicas e as orgânicas. As inorgânicas são formadas por minerais, que são o cálcio e o fósforo. Já a orgânica é composto pela proteína colágeno, que dá flexibilidade ao osso. Gente, sabendo dessas duas coisas, ó, você tá arrasando, tá? Então, osteócito, matriz óssea. Na matriz óssea, eu tenho cálcio e fósforo, parte rígida, e tenho colágeno, que dá a flexibilidade. E aí, um ponto muito importante aqui. Ao longo do tempo que você vai crescendo, essa matriz óssea vai se calcificando
E no osso, dentro do osso mais interno, vai tendo uma rigidez. E essas células, elas ficam calcificadas. Então, é por isso, já respondendo a pergunta que todo mundo me faz, é porque que quando alguém morre, o osso fica lá preservado. Porque essa parte calcificada, que já não é mais viva, ela está lá preservada, gente. Ela é feita de uma substância inorgânica, um mineral. Então, ela é rígida, continua lá. O cálcio calcificou aquela célula e por isso que é preservada, né, depois que o ser humano venha a falecer. Mas, um detalhe aqui muito importante. Percebam que aqui em volta da matriz óssea eu tenho esses vasos sanguíneos, que é o vermelhinho e azulzinho, representando a artéria e a veia. Por que isso aqui é importante, gente? Porque a célula, sem ser calcificada, ela precisa de nutrientes e oxigênio para sobreviver. Então, esses nutrientes e oxigênios precisam entrar dentro da célula. Então, gente, por mais que tenha a matriz óssea lá em volta da célula, chega até o osteócito ali dentro vasos sanguíneos, porque esses vasos sanguíneos transportam oxigênio e nutriente. Imagina, como é que a célula vai sobreviver se não chega a parte básica, né, a matéria-prima, o nutriente, o oxigênio? Então, entra ali os vasos sanguíneos, então a célula do osso são inervadas com vasos sanguíneos para chegar, né, essas duas substâncias aí super importantes. Perfeito? Então, já sabemos bastante coisa do osso, porque a característica principal aí é como o osso é formado. Então, a gente sabe que ele é formado por uma célula chamada osteócitos e que eles, em volta, são formados pela matriz óssea. Fechou? E aqui eu trouxe uma foto tirada de um microscópio, para vocês verem que é muito diferente daquilo que a gente mostra para vocês ou tá no livro didático. Então, quando a gente vai ver na vida real, é um pouco diferente, porque claro, né, gente, nos livros a gente deixa mais didático para ficar mais fácil de você entender. Mas com essa imagem, né, você consegue compreender também aquilo que a gente acabou de ver. Então, eu falei para vocês dos osteócitos, né? Aí você fala assim, professora, mas aí agora veio outros nomes, osteoblastos, osteoclastos, o que é isso? Quantos nomes? Calma, tá? Pode ser que a sua professora nem cobre, né, nesse nível de profundidade, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você entender, mas é bem fácil, bem básico, tá? Então aqui as duas células que a gente não comentou ainda são os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos são células presentes ali no osso que elas produzem a matriz óssea. Já os osteoclastos fazem ao contrário, degradam a matriz óssea. Aí você vai pensar o seguinte, mas por que degrada a matriz óssea? Mas a gente quer a produção de matriz óssea, né? Porque quer deixar rígido o osso. Pois bem, gente, os osteoclastos são importantes porque em um dado momento o seu corpo vai precisar o quê? De cálcio na corrente sanguínea e levar para outros lugares do corpo. Então, os osteoclastos vão lá, degradam essa matriz óssea para esse cálcio entrar dentro da sua corrente sanguínea para onde você precisar aí desse cálcio. Então, por isso que precisa desses dois tipos de células aí fundamentais para essa manutenção da matriz óssea. Afinal, o cálcio ele é muito importante, ele preserva a rigidez do seu osso, né? Mas a gente precisa de cálcio para outras coisas também no corpo. Então, os osteoclastos têm essa função, tá? Mas talvez a sua professora nem entre em tanto detalhe, mas também é tranquilo, né? Osteoblasto produz matriz óssea, osteoclasto degrada e os osteócitos aí é um detalhe. Os osteócitos é o nome da célula, né, do osso. Mas por que você colocou aqui o osteoblasto velho? Porque quando essa célula produz a matriz óssea, e aí depois ela já faz essa sua função, ela vai ser jogada fora? Não. Aí ela vira o osteócito, que é a célula que eu comentei aqui com vocês. Aí, gente, tem uma fotinho muito bonitinha para mostrar para vocês do osteoblasto, que é uma célula jovem, que ela produz a matriz óssea, ela, super jovem aí, ó. E aí tem o osteoclasto, que faz o quê? Ao contrário, degrada a matriz óssea para mandar esse cálcio para outro lugar. E aqui tem uma outra imagem, ó, desse osteócito, que é um osteócito que já fez o osteoblasto já fez seu trabalho, e aí ele vira aqui o osteócito que a gente comentou agora, né? Que aí depois ele amadurece, se transforma em osteócito, e ele fica lá responsável para a manutenção do tecido ósseo. Esse desenho, essa ilustração é perfeita para você entender esses 3 tipos de célula que a gente tem no tecido ósseo. Bom, e aí nós vamos para a classificação dos ossos. Existem 3 tipos
de ossos, né, que nós classificamos eles segundo a sua forma. Toda vez que você pensa em classificação, classificação é categorização, é eu formar grupinhos. Então, por que eu coloco ossos nesse grupinho e nos outros não? Então, o critério de classificação é o formato. Então, aí nós vamos ter ossos curtos, ossos chatos e os ossos longos. Então, qual é a característica principal dos ossos curtos? Então, nós vamos ter comprimento, largura e espessura semelhantes. Então, um exemplo disso são os ossos das nossas mãos, bem curtinhos, bem pequenininhos, tá? E aí nós vamos ter os ossos chatos. São aqueles ossos que não são legais, que enchem o saco, são chatos pra caramba. Não, gente, não é isso. Os ossos chatos têm a característica de que o comprimento e a largura são maior que a espessura. Então, a espessura é fina e aí a largura e o comprimento já não. Então, um exemplo disso é escápulo, que é esse osso que nós temos aqui nas nossas costas, tá? E os ossos longos? O nome já diz, né, gente? Já te ajuda aí. O comprimento é maior que a sua largura e espessura. E um exemplo clássico de um osso longo é o fêmur, né? Que é o nosso maior osso do corpo humano. Beleza, então. Agora vamos aprofundar, então, os nomes dos respectivos ossos, não como é a estrutura do nosso corpo. Então, eu vou começar com uma das estruturas principais. Ah, professora, qual é a principal? Gente, tudo é importante. Mas eu acho que a coluna vertebral é um início bom para a gente começar a falar do nosso sistema esquelético, porque, afinal, gente, ele sustenta o nosso corpo. Então, aqui, trouxe o Teobaldo de novo, tá? O Teobaldo fez uma cirurgia aqui. Mentira, gente, aqui quebrou um pininho e aí fica caindo a cabeça. Então, por isso que é cirurgicamente colocado aqui com uma fita crepe. Então, ó, seguinte. Temos a coluna vertebral aqui. A coluna vertebral, gente, é uma estrutura formada por 33 pequenos ossos. E é muito importante você entender que o nome do osso que forma a coluna vertebral são chamados de vértebras, tá? Então, cada uma dessas estruturas aqui, ó, são as vértebras. Vou mostrar para vocês desse respectivo lado também, ó, tá? Então, essa parte que parece um espinho, né, de peixe, são as vértebras, tá? Então, são 33 ossos que formam a coluna vertebral. E aí, é o seguinte, gente, vamos pensar o seguinte, essas vértebras, né, estão empilhadas uma às outras, uma em cima da outra, fazendo uma escadinha. Agora, você imagina que horror seria esse osso ficar em atrito com outro osso. Gente, só de pensar me dá arrepio. Pois é, o nosso corpo já está se preparadíssimo para isso. Então, ele sabe que atrito um osso com outro vai causar dor, vai causar um desconforto. Então, o nosso corpo ele tem uma almofadinha que vai sempre estar entre uma vértebra e outra, tá? Essa almofadinha, ela é feita de cartilagem, um tecido conjuntivo que tem exatamente que tem exatamente essa função, amortecer o impacto de um osso com o outro, tá? Então, aqui vocês podem ver, então, que eu tenho as vértebras e em uma vértebra a outra eu tenho essa cartilagem. E aí nós denominamos um nome específico para essa cartilagem que é chamado de disco intervertebral, que é um disquinho, porque intervertebral, que está entre as vértebras. Fácil, né, gente? Gente, olha que coisa mais linda é o corpo humano. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que uma das funções do sistema esquelético é proteger? Pois bem, a coluna vertebral, ela protege uma estrutura mais muito importante no nosso corpo, que é a medula espinal. Então, ó, o que acontece? Aqui no meio da coluna vertebral tem um espaço, gente, e é muito lindo ver isso. Dá uma olhada, ó, nessa imagem vocês conseguem ver bem. Então, eu tenho a vértebra e no meio entre essas vértebras empilhadas tem um espaço. Nesse espacinho sai ali a medula espinal, que é conectada aqui no cérebro, que ali é uma rede de conexão com os nervos, né? Ela tem uma função muito importante no nosso corpo, está relacionada ao sistema nervoso, porque ali é uma rede de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Então, pensa, gente, é uma estrutura muito, muito importante. Você acha mesmo que não vai ser protegida? Então, quem protege essa medula espinal vão ser as vértebras na coluna vertebral, e ela vai ter até o final da coluna vertebral, tá? Bom, e aí, como eu disse para vocês, são 33 ossos e eles são divididos em algumas regiões. Então, as primeiras vértebras aqui, as 7 primeiras, são chamadas de vértebras cervicais, tá? Você nunca ouviu falar, ai, tá doendo minha cervical, ai, tá doendo minha lombar, ai... Pois é, são regiões da coluna vertebral, tá? Então, as 7 primeiras
vértebras são chamadas de vértebras cervicais. Então, esse número aqui, logo em seguida, é a quantidade de vértebras que tem, tá? Naquela região. Aí eu tenho as 12, que são chamadas de vértebras torácicas, que, como eu disse para vocês, está na região do tronco, por isso torácica. Eu tenho as vértebras lombares, que faz aquela voltinha do bumbum. E aí, o interessante aqui agora é o final da nossa coluna vertebral, que é o seguinte. Vou aqui dividir o nosso Teobaldo para mostrar para vocês, ó. Então, aqui no final da coluna vertebral, nós temos essas duas peças aqui. É muito interessante que é o seguinte, gente. Aqui no final, essa estrutura toda é chamada de sacro, tá? Então, essa estrutura é chamada de sacro. Você vai falar assim, o sacro é uma peça só, né, professora? É um osso só. Não, na verdade, são 5 ossos que se fundiram em uma peça só, que é formado o sacro. Tá? E aí, no finalzinho aqui, nós temos a região que nós chamamos de cox, tá? A região coxígena, que são 4 vértebras fundidas em uma peça só. Então, o sacro não é um osso só, são 5 vértebras que se fundiram em uma coisa só, e o cóccix também, mas ao invés de 5, aqui são 4. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar de uma doença relacionada à coluna vertebral chamada hérnia de disco. Geralmente, aí, muitos adultos possuem, né, essa condição, que, pois bem, gente, é uma condição muito, mas muito dolorida. Então, vamos entender o que significa hérnia de disco. Então, ó, essa imagem ilustra maravilhosamente bem o que eu acabei de mostrar para vocês em uma outra perspectiva. Então, ó, as vértebras. Então, lembra que eu falei que tem um espaço entre as vértebras atrás que corre a medula espinal, né? Então, entre as vértebras eu tenho as almofadinhas, certo? Só que acontece o seguinte, gente, essas almofadinhas, elas podem se desgastar ou se mover, tá? E aí, gente, quando elas se movem, elas acabam apertando o nervo. Lembra que eu falei para vocês que a medula espinal está relacionada com o sistema nervoso e a passagem de informação. E o nervo nada mais é do que um conjunto de neurônios que transmite informações. Então, imagina uma rede, né, de fios ali e que você começa a pressionar essa rede de fios. E essa rede de fios são importantes porque são elas que vão transmitir informação. E aí, quando você choca ali, gente, a informação que dá ao teu cérebro, ao teu corpo é o quê? Muita, muita dor, tá? Então, a hérnia começa a pressionar o nervo e provoca muita dor. Então, a pessoa, às vezes, não consegue, gente, se movimentar de tanta dor que essa cartilagem faz com o nervo, tá? E aí, em casos graves, precisa se fazer cirurgia para fazer essa correção da hérnia de disco, tá? E para falarmos sobre costela externa, vou chamar o Teobaldo aqui novamente para nos auxiliar aqui e entender um pouquinho dessa próxima parte do sistema esquelético. Então, gente, aqui nós temos as costelas, nós temos 12 pares de costelas, tá, gente? Cuja função é proteger o pulmão e o coração, perfeito? Bom, gente, é muito interessante aqui dizer que é o seguinte, 12 pares de costela. Só que as duas últimos pares de costela, elas não estão ligadas a esse osso aqui. É tipo uma gravatinha. Esse osso aqui é chamado de externo. O que acontece, gente? As costelas, elas vão se ligando ao externo. Então, os 10 pares de costelas se ligam ao externo. Ó, como vocês podem ver aqui. Exceto as duas últimas. Ó, essas aqui são chamadas de costelas flutuantes, tá? Muito legal isso, né, gente? E um detalhe importante, ó. As costelas, o osso, ele vai até aqui, tá? A partir daqui, é cartilagem que ajuda a ligar, então, o osso com o externo. O osso em si, ele vai até aqui, ó. Tanto que tem uma estrutura aqui, ó, marcando, tá? Aí depois vem a cartilagem que ajuda a fechar. A gente chama isso de cartilagem costais, que liga aí a costela ao externo. E é muito importante ressaltar aqui, gente, a importância das cartilagens nessa região. Porque vamos pensar o seguinte, aqui dentro da costela tem o pulmão. O pulmão é um órgão que tem a característica de inflar. Ele infla para absorver oxigênio e esvazia para mandar embora o gás carbônico. Então, ele tem uma movimentação aqui. Então, você imagina se fosse rígido, né? Ficaria complicado aqui essa movimentação do pulmão, ficaria muito limitada. Então, essas cartilagens permitem que elas se movam também com essa movimentação. Aqui, além dessas cartilagens,
entre esse osso aqui, entre essas costelas, existem músculos, tá? São chamados músculos intercostais. E aí, mas a gente fala, né? A gente fala mais sobre isso quando a gente for falar de músculos. Mas os músculos também auxiliam essa movimentação. Bom, entendemos então um pouquinho das costelas e do externo. Vamos em seguida falar um pouquinho dos ossos do crânio. Então, vamos trazer aqui parte 1 do Teobaldo, ó. Então, aqui é o crânio, né? E vocês podem perceber que toda vez que a gente vê uma imagem de crânio, a gente vê essas ranhuras, essas fissuras aqui. E tem um motivo muito importante, gente. O crânio, ele não é um osso só. Na verdade, o crânio ele é um conjunto de vários ossos. Eu tenho basicamente 22 ossos aqui dentro do crânio. E você pode perceber com essas fissuras aqui, né? A principal importância do crânio é proteger uma estrutura. A estrutura não está aqui, ela está aqui. Então, a principal função do crânio é proteger o encéfalo. Você está pensando, não é, professora, isso aqui não é, chama-se cérebro, chama-se encéfalo? É o seguinte, toda a estrutura que tem aqui dentro do crânio é chamado de encéfalo. 80% do encéfalo, sim, é formado pelo cérebro. Só que tem outras partes também, tronco encefálico, cerebelo, que não são cérebro, são outras coisas. Por isso que tudo que está dentro do crânio é chamado de encéfalo, tá? Então, por isso que o crânio protege o encéfalo, não só o cérebro, perfeito? E também abriga outras partes do sentido, né? Então, tem o olho, o ouvido, muito importante aqui para a gente ter essa comunicação do meio ambiente, né? Com a parte interna. Então, os 5 sentidos são extremamente importantes. E os 5 sentidos, a maioria deles está o quê? Nessa região do crânio, né? E um detalhe aqui muito importante, uma curiosidade, vocês sabiam que os menores ossos do corpo humano estão aqui dentro do crânio? São os ossos do ouvido, que é o martelo, bigorna e estribo, tá bom? Bom, mas vamos voltar aqui no crânio, né, gente? Então, o crânio, como vocês podem ver, são formados por 25 ossos, 22 ossos. Mas sua professora vai cobrar 22 ossos? Claro que não, gente. Quando a gente fala isso dentro da sala de aula, a gente quer mostrar as principais características, os nomes, mas isso aí, né, essa cobrança de saber os nomes de cada um só se você for fazer medicina ou área da saúde. Aí realmente vai ter que precisar saber, tá bom? Então, ó, só para ilustrar, para mostrar para vocês os nomes dos ossos, né? Então, a gente tem aqui o frontal, o parietal, o occipital, que é a parte de trás, o temporal, que é do ladinho. O osso aqui da bochecha a gente chama de zigomático. Esse aqui, entre o frontal e o temporal, é o esfenoide. Aí a gente tem o osso lacrimal, que é onde ficam as glândulas lacrimais. Tem o osso nasal. Essas duas, isso é um ponto importante, gente. Esses dois tem que saber, esses dois ossos do crânio tem que saber. Que é a maxila, que é essa parte superior, e a mandíbula. Então, é a mandíbula que faz a movimentação. E olha que interessante, gente, a mandíbula, ela não é colada, mas ela é presa aqui, ó. Só que, como ela está encaixada, existe a possibilidade de você o quê, gente? Deslocar a mandíbula. Então, ela ficar assim, sabe? Sair do lugar. E aí, você, né, precisa ir ao hospital para o ortopedista realocar essa mandíbula no local certo. Mas existe sim a possibilidade de deslocar essa mandíbula porque ela está encaixada aqui, tá? Esse aqui é o osso zigomático que eu falei para vocês, tá? Então essa é a estrutura geral do nosso crânio. E aí agora nós vamos para os membros superiores. Vamos trazer um pedaço do Teobaldo mais uma vez, que aqui, lembra que eu falei para vocês dos ossos chatos? Você vai acabar de conhecer agora um osso chato, que é esse aqui, ó, gente. É a escápula, tá? A escápula é um osso chato. Percebam que o osso, ele é bem plano, né? Bom, e sobre a escápula, nós temos a clavícula, tá? E da escápula e a clavícula tem um osso aqui muito importante, que é um osso aqui do antebraço, que é chamado de húmero, tá? E aí, depois do húmero, nós temos os 2 ossos aqui do nosso braço, que é chamado de rádio e ulna, tá? Então, o rádio é muito importante você lembrar o seguinte. Vamos pensar o seguinte, todo rádio tem antena. A antena do nosso rádio é o nosso dedão. Então, ó, esse osso que está aqui, deixa
Deixa eu mostrar pra vocês. Esse osso que está aqui é o rádio. E o osso que está ao lado do rádio é a una. Gente, você nunca mais vai esquecer. Então, rádio, dedão, una é o outro pedaço aqui do osso, tá bom? E indo, então, agora para os ossos da nossa mão. Temos a mãozinha do Teobaldo aqui também. Aqui, então, na mão, nós temos vários ossinhos. Então, aqui nós denominamos no punho de ossos carpais. Logo após os ossos carpais, nós temos os ossos metacarpais, que são esses aqui. E aqui no final da nossa mão, nós temos as falanges, tá? Que são nos dedos. Então, a gente tem ossos carpais, os metacarpais e as falanges, tá? Então, esses aqui são os ossos na mão. Ah, professor, os ossos carpais aqui, que são pequenininhos, cada um recebe o nome? Sim, cada um recebe o nome. Mas não é objetivo você saber o nome de cada um nesse momento, tá? Só se você virar um ortopedista, né, for para a área da saúde, um fisioterapeuta, aí você precisa saber. Mas agora, nesse momento, ossos carpais está o suficiente, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Agora, nós vamos para os membros inferiores. Falamos dos membros superiores, bora para os membros inferiores. E aqui, vou trazer para vocês a nossa conhecida pelve, ou popularmente conhecida como bacia. Ai, tá doendo minha bacia. Porque, gente, parece uma bacia. Mas também, se você tirar o sacro aqui, parece um coração também, não parece? E aí é o seguinte, ó. O osso da pelve, que nós denominamos essa região aqui, ela é dividida em partes. Então, por mais que essa estrutura pareça uma estrutura só, eles têm nomes específicos, tá? Então, aqui, né, nessa parte aqui inicial, maior zona, é chamada de ilho. Aqui nessa voltinha é chamada de pubis. E aqui em volta, ó, logo abaixo na voltinha, é chamado de isquio. Então, eu tenho o ilho, a pubis e o isquio, tá? E aí, esses dois ossos a gente já viu, né? Bastante. Temos o sacro e o cóccix. Então, são essas estruturas que vão formar a região da pelve, da bacia, popularmente conhecida, tá? Mas é popularmente conhecida. Cientificamente, a gente precisa nomear, tá, esses ossos, que é o ilho, o pubis e o isquio, tá bom? A gente também chama isso, gente, de ossos coxais, que está aqui descrito, tá? Então, ilhos, pubis e isquio, a gente denomina essa região de ossos coxais. E aí, vamos para os nossos ossinhos dos pés. Temos aqui o ossinho do Teobaldo, do pezinho dele, que, gente, é a mesma coisa que o osso da mão. Então, a gente vai ter os ossos tarsais, os ossos metatarsais e as falanges, tá? Então, os ossos tarsais também são vários ossinhos com nomes específicos, mas agora, para você nesse momento, é só saber que os ossos tarsais, metatarsais e as falanges, que são os nossos dedinhos. E aí, vamos agora para a definição de alguns conceitos muito importantes. Então, depois de a gente ter visto aí o nome dos principais ossos do corpo humano, a gente vai, então, para as definições lá do início da nossa aula. Lembra que eu falei para vocês? Articulação, ligamento, tendão. Então, vamos lá agora entender um pouquinho do funcionamento do nosso sistema esquelético. E esse termo, gente, é muito importante aprender. O que é uma articulação? Articulação, ou popularmente conhecido como junta, nada mais é quando um osso encontra com outro osso. Então, ó, esse é um osso, tá se encontrando. Isso aqui é uma articulação, tá? A articulação, elas dão estabilidade no sistema esquelético e estão relacionadas a tipos de movimentos que a gente pode realizar. Por exemplo, lá no nosso crânio, vamos voltar aqui, Teobaldo, lá no nosso crânio, um osso se encontra com outro osso. Isso aqui é uma articulação, certo? Só que pensa comigo, essa articulação, ela se movimenta, né? Olha que diferença dessa. Um encontro com osso e osso é uma articulação. Essa aqui tem essa mobilidade. Mas o osso, que encontra com o osso lá no crânio, não tem essa mobilidade, nem é necessário. Então, aí, existe uma classificação dos tipos de articulações. Então, a gente tem as articulações físicas, que não tem movimento algum, tá? Então, um osso se encontra com um osso e não tem movimento algum. Exemplo, as suturas ali do crânio, quando o crânio ali se junta. E existem as articulações semimóveis, que é um movimento aí limitado, né? Não é um movimento
amplo como a móvel e nem fixo como a fixa, ela é no meio termo ali. Como os discos intervertebrais que estão entre as vértebras que eu comentei com vocês. Existe uma possibilidade de movimentação entre os dois ossos, né, as vértebras, como a gente viu. Então, é uma articulação semimóvel. E existe as articulações móveis, que tem ampla mobilidade. Olha aqui o osso do nosso braço. Olha a mobilidade que a gente tem aqui no braço. E eu sempre faço essa analogia como se fosse a porta, né, gente? A porta tem essa articulação, esse movimento de um encontro, né, da parede com a porta. Aqui, na verdade, nossa articulação é o encontro do osso com outro osso. E aí nós temos a articulação, que pode ser fixa, semimóvel e móvel. E aí vamos falar mais um termo que é a cartilagem. Então, a cartilagem é um tecido conjuntivo flexível e resistente nas extremidades dos ossos na articulação. Estou falando de cartilagem já desde o começo da aula, né? Que vai atuar como um amortecedor e redutor de atrito. Estou trazendo isso aqui para vocês porque eu sei a importância de vocês escreverem aí no caderno o conceito científico, né, da definição daquilo. Então, já escreve aí que é cartilagem, que é um tecido conjuntivo flexível, que amortece e reduz o atrito entre o osso e outro, tá? Então, esse aqui, eu trouxe uma articulação entre a escápula e o húmero, né? Os ossos de uma articulação móvel têm se deslizar suavemente e sem atrito um sobre o outro. Você imagina, gente, a gastura que é um osso raspar com osso e a dor que é. Então, se tem algum problema na cartilagem, vai ter problemas aí na movimentação, né, do osso. E um outro termo que eu queria falar para vocês é o menisco. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra por aí, porque vira e mexe em reportagens na TV, fala que um jogador tá com problema no menisco, vai precisar ali se ausentar dos jogos, porque precisa se recuperar. Pois bem, o que é o menisco? Menisco é uma estrutura que tem formato circular, que parece uma meia-lua, composta por cartilagem, tá? Então, onde nós temos cartilagem? Nós temos cartilagem no nariz, cartilagem aqui na orelha. Uma característica muito interessante da cartilagem é que ela não tem vaso sanguíneo. Vocês acreditam, gente? Não passa vaso sanguíneo aqui na cartilagem. Por isso, quando a gente fura aqui a cartilagem, não sai sangue. Porque o quê? Não é vascularizado. Então, essa é uma informação extra aí para vocês, tá? E ela também, como toda cartilagem, ela funciona como uma almofadinha, um amortecedor dentro do joelho. Então, ó, os meniscos estão aqui e geralmente, gente, quem é atleta desgasta muito o joelho, principalmente o futebol, né, gente? Outras modalidades também, mas o futebol desgasta muito o joelho. Então, pode haver problemas ali no menisco, que é essa cartilagem que tem no joelho, que o joelho, gente, precisa de uma ampla mobilização. E tem essa cartilagem chamada de menisco, em formato de semilua, que permite essa ampla mobilização aí do joelho. Então, só para recapitular, em cima nós temos o fêmur, né, que é o osso aqui da coxa, embaixo, que é o restante da perna, nós temos a tíbia, que está aqui, que é mais grossa, e a fíbula, que está ao lado, que é um pouquinho mais fina, tá? E bem no joelho em cima, nós temos a patela, que também é um ossinho aí que compõe a parte do joelho. Bom, e para a gente fechar o nosso conhecimento aí sobre articulação, eu quero fazer um seguinte comentário aqui da membrana sinovial. Então, a articulação, ela vai ser envolvida por uma membrana sinovial, que é uma película que fica nas extremidades dos ossos que articulam. E aqui é mais uma imagem do joelho, que é uns dois ossos, né, que vão se articular bastante. Então, existe essa membrana vermelhinha aqui, ó, que vai envolver esses dois ossos, tá? Que é uma membrana que vai dar fixação e resistência nessas extremidades que vão se movimentar. E aí o que acontece, gente? Aqui nós vamos ter a cartilagem, né? Como sempre, a almofadinha que vai amortecer. E esse espaço entre um osso e o osso, dentro dessa membrana sinovial, tem um líquido que serve como um lubrificante, tá? E esse líquido ajuda essa mobilização do osso, né? Lubrifica, né, uma extremidade ou outra para se movimentar melhor. Então, sempre esse líquido sinovial vai estar dentro da membrana sinovial, que é essa vermelhinha aqui, que envolve um osso a outro, tá bom? Mais uma estrutura muito importante dentro do sistema esquelético
são os ligamentos. Os ligamentos são estruturas que unem um outro osso entre si, tá? E aí ele ajuda na estabilização das articulações. Então, ó, aqui eu tenho o ligamento do joelho, que também é muito recorrente quando a gente fala do esporte do futebol, né? Ah, rompeu o ligamento do joelho. O que é o ligamento? É uma estrutura que une um osso para o outro. Quando há um rompimento de ligamento, eu tenho um prejuízo em relação à mobilidade do joelho. Então, a pessoa precisa ficar realmente em repouso para fazer essa reconstituição do ligamento, tá? Então, o ligamento ajuda a estabilizar as articulações e a prevenir movimentos excessivos ou deslocar um osso do outro. Você imagina se a gente tivesse essa estrutura que ajuda a deixar um osso, né, ligado ao outro? A gente ia deslocar rapidinho, gente, um monte de parte do nosso corpo. Então, os ligamentos são muito importantes para essa função. E para fechar os conceitos principais do sistema esquelético, vamos definir o que são tendões. Então, vocês estão vendo que são vários termos muito importantes que estão muito próximos com o outro, que precisa compreender ali a função de cada um, porque depois a gente fica um bololô só. O que é ligamento, o que é tendão, o que é cartilagem, o que é articulação. Então, é muito importante você entender a definição de cada um dessas partes, tá? E para a gente finalizar, vamos falar dos tendões. Os tendões são tecidos fibrosos, tá? Tecido conjuntivo fibroso, que vai unir o osso com o músculo, tá? Então, aqui eu tenho o músculo, né? Por exemplo, aqui eu tenho o osso, o músculo do bíceps, e esse músculo do bíceps precisa se ligar aqui ao início do meu húmero. Então, essa ligação, quem faz são os tendões, tá? Então, o tendão é essa estrutura branquinha aí, que une o músculo com o osso, perfeito? E para finalizar a nossa aula, prometo que a gente está acabando, tá, gente? Essa aula de sistema esquelético realmente é bastante densa, bastante coisa para aprender. Mas vamos lá, que tá terminando, tá? Então, nesse momento, é como se eu desse um zoom dentro de um osso longo, tá? Aqui, o clássico, o fêmur. Quando a gente dá um zoom dentro do osso, e aqui nós já vimos, né, que tem os osteócitos, osteoblastos, osteoclastos. Com essa configuração, nós dividimos e classificamos o osso em duas partes. A gente tem o osso compacto e o osso esponjoso. O próprio nome já diz osso compacto, junto, resistente, denso. E o osso esponjoso fica mais na parte interior ali do osso, que tem essas frestinhas ali, tá? E é muito importante você entender a região dessas estruturas, porque nessas localizações vamos ter uma outra estrutura que são as medulas, tá? A gente vai já se aprofundar ali. Então, só para fechar, dentro do osso, ele é dividido em duas partes. O osso esponjoso, que é mais na parte interna, e o osso compacto, que é na parte externa. E o osso esponjoso, ele fica mais nas regiões da ponta do osso, ó. Então, o osso esponjoso, ele fica aqui e aqui. O osso compacto já fica toda nessa estrutura da região, tá? Nessa região aqui que envolve o osso. E aí, ó, trouxe mais uma imagem para vocês para ficar mais claro onde fica o osso esponjoso e onde fica o osso compacto. Então, aqui na extremidade, tanto de cima quanto de baixo, fica o osso esponjoso e o osso compacto envolve toda a estrutura que segue aí o osso até o final, até a parte final que vai ter osso esponjoso de novo, tá? E aí é o seguinte, gente, em volta do nosso osso existe uma membrana. Essa membrana, ela é chamada de periósteo. É uma membrana, é uma capinha que envolve o osso, tá? Nada mais além disso. Então, aqui temos essa capinha que envolve o osso, que é chamado de periósteo. E aqui em cima, essa estrutura branquinha, vocês já sabem o que é, né, gente? É a nossa famosa cartilagem. Então, nas extremidades do osso, eu tenho cartilagem, porque ele vai se encontrar com outro osso aqui, tá? Então, ó, falamos sobre o osso esponjoso, fica nas extremidades, o osso compacto, o periósteo, que é a membrana, e a cartilagem, que fica nas pontas, né, do osso esponjoso. Perfeito. Agora, nós vamos dar mais um passinho na classificação agora da região aqui externa do osso. Então, nós temos duas regiões aqui para facilitar para vocês. Nós temos as epífises, que são essas extremidades aqui do osso longo, cobertos por cartilagem, acabamos de ver, né, que vai permitir a articulação. E nós temos também essa parte aqui longa, que é a diáfase, que a gente, né, denomina como a parte
longa do osso, né? Que é a parte dura, né? Que tem bastante sais de cálcio aqui, perfeito? E aqui nós temos no meio a metáfase, que vocês estão vendo aqui, que é uma região de transição entre a epífise e a diáfise, tá? Só que é um detalhe que eu quero trazer para vocês muito importante. Vocês estão vendo que tem um asterisco aqui chamado placa epifisária? Pois é, essa placa epifisária é isso aqui, ó. Então, o que acontece, gente? Quando você está crescendo, essa placa epifisária é bem grande. Por quê? Quando você vai crescendo, né, de pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, seu corpo vai crescendo, os seus ossos também. Então, é nessa região da placa epifisária que o seu osso vai se alongando. Então, os médicos conseguem ver se você já está terminando sua fase de crescimento ou você vai crescer mais conforme essa observação da placa epifisária. Se essa placa epifisária estiver bem pequenininha, bem curtinha, quer dizer que você já não vai crescer mais, porque seu ciclo de crescimento já se encerrou. Agora, se essa placa epifisária estiver grandona, quer dizer que você vai crescer mais. Muito legal, né? Olha que legal, gente, quando a gente consegue entender coisas que acontecem com a gente estudando ciências. Ah, isso é maravilhoso. Eu amo. E aí, para literalmente fechar nossa aula com chave de ouro, eu quero trazer o último conceito aqui da nossa aula, que é sobre medula óssea. Já ouviu falar, né? Pois bem, nós temos então 2 tipos de medula óssea, a vermelha e a amarela. Lembra que eu falei para vocês que uma das principais funções ali do sistema esquelético é produzir células do sangue? Pois bem, é a medula óssea que produz essas células do sangue para nós. Olha a importância disso, gente. E aí são todos os ossos, professora, que têm essa característica de produzir células do sangue? Não. Isso acontece principalmente, gente, nos ossos longos, tá? E também não é qualquer parte, lugar do osso que é produzido, não. É produzido naquela região que eu falei para vocês, que é a região do tecido ósseo esponjoso. Lembra que eu mostrei para vocês? Está aqui em cima. Então, onde tem tecido esponjoso é onde é produzido a medula óssea vermelha, tá? Que tem essa característica de produzir células do sangue. Já a medula óssea amarela, ela tem a característica de armazenar gordura. É uma reserva energética nossa, tá? Que tá dentro do osso. E estão localizados também em ossos longos, só que não na mesma região que é a medula óssea. Então, vamos voltar aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui no osso esponjoso, eu tenho a medula óssea vermelha, que produz as células do sangue. E aqui dentro, ó, dentro do osso, dentro daquele osso compacto que eu falei para vocês, existe um buraco. Esse buraco aqui nós chamamos de cavidade medular, né? E nessa cavidade medular, como se a gente estivesse vendo aqui dentro do osso. E aqui nós temos, então, a medula óssea amarela, que vai armazenar gordura. Eu tenho uma imagem que vai melhorar ainda mais para vocês, ó. Medula vermelha fica aqui no tecido esponjoso, né? Medula óssea vermelha. Medula óssea amarela fica dentro da cavidade medular. E na outra extremidade também nós vamos ter a medula óssea vermelha. E claro que eu não poderia terminar essa aula sem falar da importância de ser um doador de medula óssea. Existem algumas doenças que afetam aí as nossas células sanguíneas, como é o caso da leucemia, né? Que é um câncer que atinge as células sanguíneas. Então, o que acontece, gente? A pessoa que está com leucemia, ela precisa de uma nova medula vermelha, né? Medula óssea vermelha, para produzir células boas para o corpo dela. Então, para isso, ela precisa achar um doador compatível. Então, se você que está assistindo esse vídeo, falar para os seus pais, conversar da importância de ser doador, porque, gente, nós podemos salvar uma vida. Então, quando você vai lá no hemocentro da sua cidade, não quer dizer que você vai doar na hora a medula óssea, né? Te coloca ali numa máquina e tira a medula óssea ali dentro do seu osso. Não, não é assim. Você coloca que você tem, né, essa vontade de ser doador. Aí fica ali no sistema todos os seus dados cadastrais, toda a sua informação relacionada a sua medula óssea. Então, vamos lá que daqui 10 anos existe uma pessoa que está precisando, né, dessa medula óssea vermelha e você é compatível com essa pessoa. Aí eles vão entrar em contato, vão fazer todo um passo a passo, uma organização. Gente, você não perde nada, você não fica debilitado, você só tende a ganhar. Gente, você ganha a sensação de que você
vai salvar uma vida. Então, pensa na importância de você ser doador de medula óssea. Então, às vezes, você que está me assistindo, você não pode ser doador porque você é menor de idade, mas os seus pais podem. Então, olha a importância de você comunicar isso para eles, porque a gente sim pode salvar uma vida, né? Doando essa medula nossa óssea saudável para uma pessoa que não tem, né, essa medula óssea saudável, e aí vai fazendo a cirurgia que vai colocar a nossa medula óssea saudável nessa pessoa que está precisando, tá bom? Ufa, gente, essa aula de sistema esquelético, ela é bastante coisa, né, gente? Não se assustem, mas, ó, você indo por partes, eu tenho certeza que você vai arrasar em qualquer prova, avaliação que você for fazer de sistema esquelético. E se você chegou até aqui, é porque é sinal que aprendeu tudo sobre sistema esquelético e eu gostaria de fazer um pedido para você. Curte esse vídeo porque ajuda muito o meu trabalho e também se inscreve no canal, gente, porque quando você se inscreve, você recebe notificações de mais aulas que eu posso ajudar vocês aí na sua prova, na sua avaliação na escola. Então, já se inscreve para você não perder nada, tá? E eu fico por aqui, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. E o Teobaldo também meio desmontado, mas ele tá aqui para dar um tchauzinho e falar até a próxima, né, Teobaldo? Eles vão arrasar na prova de ciências dele, né? É isso aí, ele tá concordando. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau!